Seja bem-vindo ao nosso vídeo das formas nominais do verbo. O que você vai aprender neste vídeo? Nós vamos estudar as chamadas formas nominais. As formas nominais do verbo são chamadas assim, nominais, porque ao lado do seu papel verbal, elas podem funcionar como nomes. Vou repetir. São chamadas formas nominais. Conceito básico que você tem que saber, tá bom? São chamadas formas nominais porque podem ser verbos, mas também podem ser nomes. Então, a primeira coisa que você tem que entender para a gente poder depois cair dentro das questões é o que é nome? O que é nome? Por que essas formas são chamadas de formas nominais? Bom, primeira coisa que você tem de entender é que nome, na gramática, é o que não é verbo. Tá bom? Então, toda vez que você ouvir falar de nome, nome é o que não é verbo. Então, em termos práticos, nome, anote aí, porque agora eu vou munir você de toda a teoria necessária para a gente resolver as questões na sequência. Então, vamos lá. Nome é o que não é verbo. Então, nome abrange, essa categoria nome abrange substantivo, adjetivo ou advérbio. Tudo bem? Então, vamos entender essa história de formas nominais. Elas são chamadas assim porque, ao lado do seu valor verbal, podem ter valor nominal. Na prática, isso significa o quê? Veja o verbo fumar. Fumar é verbo. Fumar é verbo. Eu fumo, tu fumas, ele fuma. Tudo bem. Só que nesta frase está com valor nominal. Então, veja, é verbo, mas nesta frase está exercendo um valor. É assim que você vai ver nas provas. Olha, valor nominal. Repita comigo, é valor nominal. Ou seja, esse fumar é um verbo com valor de substantivo. Por que ele é um verbo com valor de substantivo? Porque ele equivale a um substantivo. É como se eu dissesse o fumo. Então, fumar aqui equivale a fumo. Tá. Você deve estar, eu acho que você, a essa altura, deve estar se perguntando, mas, afinal, é verbo ou é nome? É verbo ou é substantivo? Na prática, você vai dizer que é verbo com valor substantivo. Tem que dizer que é verbo com valor substantivo, porque nesta frase ele funciona como substantivo. Mas ele é verbo. Entendeu? Fumar é verbo. Veja, por que ele é substantivo? Porque ele pode ser trocado por outro substantivo, o fumo. E ele é substantivo também porque ele está exercendo uma função substantiva, que é a função de sujeito. Isso é sujeito. Fumar é proibido, fumar é sujeito do é proibido. Então, vamos lá. Quando a gente diz valor nominal, isso quer dizer que é um verbo com valor de substantivo, com valor de adjetivo. Veja o próximo exemplo. Tempo perdido. Perdido aqui é verbo. Só que nesta frase está se referindo a tempo. E tempo é o quê? Tempo é substantivo, o tempo. É só colocar o artigo antes, né? Então, esse perdido, que se refere a tempo substantivo, ele tem valor de adjetivo. Tudo bem? Então, veja, não é só o infinitivo que pode ter valor nominal. Pode ser o particípio, você acabou de ver aí um exemplo do particípio com valor nominal, com valor de adjetivo, e pode ser também um gerúndio. Veja o terceiro exemplo. Amanhecendo partiremos. Esse amanhecendo é verbo na forma nominal. Veja, ele está no gerúndio. Tá. E por que ele é chamado assim, nominal? Porque ao lado do seu valor de verbo, ele exerce um valor nominal de advérbio.
Quando eu digo amanhecendo, partiremos, esse amanhecendo, repita comigo, ele é um verbo com valor de advérbio. Você está entendendo que ele é um verbo com valor de advérbio? Ele não é um advérbio, ele é um verbo. Só que aí ele está exercendo uma função, ele está representando um valor adverbial. Adriana, como assim valor de advérbio? Porque ele se refere a outro verbo, trazendo ideia de tempo. Ó, vou repetir. Ele tem valor de advérbio porque ele indica tempo. É como se eu dissesse, quando amanhecer, partiremos. Entendeu? Beleza. O que você aprendeu até aqui? Aprendi que verbo na forma nominal é chamado assim, forma nominal. Por quê? Porque pode ter um valor de verbo, mas numa frase pode exercer o valor de nome. O que é ter valor de nome? Ter valor de nome é exercer uma função substantiva, adjetiva ou adverbial. Nome é tudo que não é verbo, ou seja, substantivo, adjetivo, advérbio. No primeiro caso, ele era um substantivo, era só trocar por outro substantivo. Então, eu tinha um verbo no infinitivo com valor de substantivo. No segundo caso, o verbo que está no particípio está com valor de adjetivo. Por que valor de adjetivo? Porque se refere a um substantivo. E no terceiro caso, ele tem valor de advérbio. Por quê? Porque ele traz uma ideia de circunstância para o verbo. É um verbo com valor adverbial. Agora que você já sabe por que recebe esse nome, valor nominal, formas nominais do verbo, isso você já entendeu. O próximo passo é conhecer cada uma delas. Então, agora você vai conhecer o infinitivo, o gerúndio e o particípio. E a seguir, então, logo agora na sequência, você vai aprender tudo que você tem que saber sobre cada um deles. Tudo que você tem que saber do infinitivo, tudo que você tem que saber do particípio e do gerúndio para resolver as provas de concursos. Então, a primeira coisa que você tem que entender é infinitivo. Infinitivo é aquele de desinência R. Falar, beber, partir. Gerúndio. Gerúndio é aquele de desinência NDO. Falando, bebendo, partindo. E o particípio é aquele cuja forma regular é DO. Cuja forma regular é DO. Então vem, ó, falado, bebido, partido. Esse é o particípio regular. Na sequência, você vai aprender que existe o particípio regular e o particípio irregular. Isso você vai ver já já. Por hora, eu só quero que você entenda, reconheça, saiba o que é infinitivo. Como é o infinitivo? Infinitivo, terminação R. Como é o gerúndio? NDO. E como é o particípio? DO. Em geral, DO. Beleza. Agora a gente vai falar de cada um deles. Vamos começar falando do particípio. O que você tem que saber de particípio para resolver as questões de concursos? Como reconhecer o particípio? O que podem me perguntar em prova sobre essa forma nominal que é o particípio? Vem. Há verbos que possuem duas formas de particípio. Então, veja, o que você tem que saber para a prova é isso que está aí no slide, que está aí na sua tela. São os verbos, agora eu vou colocar o nome deles para você anotar aí, os verbos abundantes de particípio. Quando a gente diz verbos abundantes são aqueles que abundam. São aqueles que quer abundar, abundância, né? Então, em grande quantidade. Então, é só pensar, usar o nome. O abundante, ele abunda, ele tem mais de uma forma de particípio. Verbos abundantes de particípio, então, presta atenção. Eu vou ser curta, eu vou falar pouco, mas o que eu vou falar é muito importante. Verbo abundante de particípio é aquele que, além do particípio regular, terá outra forma, que é a chamada forma irregular. Então, ele tem duas formas de particípio. O regular, que é aquele de desinência DO, e o irregular, que é aquele que não tem desinência DO. Então, vou repetir o que eu falei, cabe numa frase só e vai ajudar você em qualquer questão. Vou repetir. Verbo abundante de particípio é aquele que tem duas formas de particípio.
a regular. Regular é sempre DO, a forma regular é DO. E a irregular, que é qualquer terminação que não seja DO. Pode ser TO, SO, NDO, é irregular. Veja. Abundantes são aqueles que possuem duas formas de particípio. O regular, que é a terminação DO, e o irregular, que de uma maneira mais fácil de você entender, eu prefiro ensinar assim, ó. Irregular é aquele que não possui terminação DO. Quando eu digo que não possui terminação DO, é mais fácil. Por quê? Se não possui DO, é porque possui uma outra. Ó, nesse caso é TO. Então, veja, o aceitar, ele é um verbo abundante de particípio. Ele tem a forma DO, que é aceitado, e a outra forma irregular, aceito. Entendeu? Essa, ó, vou repetir. A primeira forma é sempre irregular e a segunda forma é a irregular, que pode ser qualquer uma que não termine em DO. Então, nesse caso, ó, aceito, irregular. Ó, entregado. Então, vamos lá. O verbo entregar é abundante de particípio. Então, veja, ele é abundante, ele tem duas formas de particípio. A forma regular, que é DO. A regular é sempre DO. E a irregular, que é outra forma. Você entendeu o que eu quis dizer lá em cima? Que não possui terminação DO. Nesse caso, ele, ó, entregue é a forma de particípio irregular. Ou seja, o verbo entregar, ele tem duplo particípio. Você pode dizer, ó, ele tinha entregado o material, esse entregado é particípio. E o material foi entregue, esse entregue também é particípio. Então, você entendeu o que é isso? E quer dizer que eu tenho a forma... Daqui a pouquinho eu vou dizer quando é que você vai usar uma forma e quando é que você vai usar a outra. Calma. Por enquanto, eu quero que você saiba reconhecer o que é abundante de particípio e qual é a forma regular e qual é a forma irregular. Tudo bem? Aí, o último passo é ensinar você a usar as duas formas. Então, voltemos aos exemplos. Ó, limpar é um verbo abundante de particípio. Ele tem a forma regular, que é DO, e a outra forma irregular, que é a terminação em O, limpo. Ora, então, você diz assim, eu tinha limpado o quarto, particípio regular. O quarto foi limpo, particípio irregular. E mais, inserir, suspender são outros exemplos que eu coloquei para você. Veja, nem todo verbo é abundante de particípio. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, abundante de particípio é aquele que tem duas formas, regular e irregular. Mas existem verbos que só têm uma forma. Existem verbos que só têm a forma regular, existem verbos que só têm a forma irregular. Atenção aí. Por exemplo, o verbo chegar. Ó, eu vou colocar aqui em oposição, para contrapor, tá? Ó, o verbo chegar. O verbo chegar, ele só tem a forma... Ó, qual é o particípio do chegar? Então, presta atenção, ó. Primeiro, você organizar sua mente aí. Primeiro, eu falei dos abundantes. Falei para você que os abundantes são aqueles que têm dois particípios, o regular e o irregular. Agora, eu vou contrapor os abundantes a verbos que só têm um particípio. Ó, agora, você vai ver que há verbos que apresentam um único particípio. Por exemplo, o verbo chegar. O verbo chegar, ele só tem um particípio, que é chegado. Esse particípio, ele é um particípio regular. Então, ele só tem um particípio, que é o particípio regular. Ou seja, nem todos os verbos são abundantes de particípio. O chegar, você não pode dizer assim, ó, eu tinha chego. Não existe assim, ó, ele foi chego. Não existe. Chegar, o particípio, só pode ser regular, entendeu? Chegado. E existem verbos que só tem um particípio também, só que só tem um particípio irregular. Olha que louco, pare para pensar.
Você nunca pensou sobre essas coisas, né? Mas, por exemplo, o verbo dizer, ó, eu vou colocá-lo nessa lista também. Ele só tem um único particípio, mas o particípio dele, o único particípio que ele tem, que é dito. Sim, porque dizer não tem particípio regular. Você não fala dizido, não é mesmo? Ele não tem particípio regular, ele só tem irregular, não é mesmo? Então, ó. Ele é verbo de um único particípio e esse particípio dele é irregular. Ele não tem o regular, entendeu? Ó, vamos ver mais, ó, o verbo pôr. O verbo pôr, ele só tem um particípio também, posto. Estou colocando aqui exemplos de verbos que só tem um particípio. Nesse caso, o particípio dele também é irregular. Há uns que as pessoas erram muito, ó, o verbo cobrir. Cobrir, ele também só tem um particípio, ou seja, as pessoas erram falando cobrido, tinha cobrido. Não existe cobrido. O cobrir, pense comigo, não tem particípio regular. Ele só tem irregular. Coberto. Entendeu? Ele só tem irregular. Tá bom? Tá claro para você? Então, agora que você já sabe um monte de coisa, ó. Você já sabe reconhecer o particípio. Você já sabe que existem verbos de duplo particípio. E já sabe também que há verbos que só têm um particípio. E que esse único particípio pode ser regular ou irregular. Agora, para fechar, a gente vai aprender a usar. Quando é que eu uso a forma regular? E quando é que eu uso a forma irregular? Com os verbos abundantes de particípio. Vê. Problema nenhum se o verbo tiver um particípio só. Quando o verbo só tem um particípio, você não tem problema na vida, porque você vai usar aquela única forma geral para todas as frases. O problema acontece quando você tem um verbo de duplo particípio, ou seja, com verbos abundantes de particípio. Que forma usar? Que forma de particípio eu vou usar? A gramática diz o seguinte, ó, eu vou colocar tudo que a gramática diz somente em 2 tópicos, para facilitar a sua vida, ó. Na prática, vale o que eu vou colocar aqui no slide, ó. Com verbos abundantes de particípio, como é que fica o uso? Fica assim, ó. Você vai usar ter ou haver, ó, quando você tiver uma frase com ter ou haver, você vai usar o particípio regular. E se for com os verbos ser, estar, ficar, ou em qualquer outra situação que não seja ter ou haver, qualquer outra hipótese, você vai usar a forma irregular. Vou repetir, é mais fácil decorar assim, ó. Você vai usar o regular com ter ou haver. O irregular você usa em qualquer outra situação, com os verbos ser, estar, ficar, ou em qualquer outra hipótese que você tem que usar um particípio. Então, vamos lá. Eu tenho uma frase do tipo, vamos embora treinar? Ó, enxugar. Enxugar é um verbo de duplo particípio, porque eu tenho as formas enxugado e enxuto. Tá bom, então agora eu tenho que saber como é que eu vou usar. Olho para a frase, haviam, é verbo haver, tá? Com ter ou haver é o particípio regular. Então, vamos embora lá. Haviam enxugado toda a louça. Tá bom? Agora, com os verbos ser, estar, ficar, eu vou usar a forma irregular. Então, como é que vai ficar? A louça estava enxuta. Repare que enxuta, tá caindo a ficha para você, ó, isso aqui é o regular e esse aqui é o irregular. Tá bom? Show. Próxima, letra C. Tinham, ó, verbo prender. Verbo prender, pense comigo, ele é um verbo também abundante de particípio, porque ele tem o particípio regular, que é aquele DO, prendido, e tem um particípio irregular, preso. Preso. Adriana, que louco. O particípio irregular, ele parece adjetivo, né? Por que o particípio irregular parece adjetivo? Porque você está estudando isso comigo. Use a mente, ó. Use a lógica.
verbo na forma nominal, ele tem valor, às vezes, de nome, substantivo, adjetivo, advérbio. Por isso que, às vezes, o particípio parece adjetivo. Porque é assim mesmo, o particípio pode ter valor adjetivo. Entendeu? Por isso ele é chamado de forma nominal. Então, não estranhe. Prender tem prendido e preso. Ó, na letra C, tinham, como é que vai ficar? Vou colocar aqui para ter mais espaço, ó. Tinham prendido, com ter ou haver, eu uso a forma regular. Agora, na letra D, o ladrão foi preso. Com ser, estar e ficar, eu uso a forma irregular. Isso aqui é verbo ser, o ladrão foi. Aí eu vou usar o irregular, que é preso. Tá vendo? Irregular, S-O. Irregular, verbo abundante de particípio. Na letra E, eles tinham, ó, verbo acender. Eles tinham acendido o fogo, forma regular. Tá? O fogo estava, olha aqui o verbo estar. O fogo estava aceso. Irregular, ó, com o verbo estar. Na letra G, eu havia, ó, verbo entregar. Verbo entregar também é um verbo de duplo particípio. Ele tem a forma regular, que é o entregado, e ele tem a forma irregular, que é o entregue. Tá bom. Com o verbo haver, eu vou usar a forma regular. Então, como é que vai ficar? Eu havia entregado. Vou usar essa forma nesta frase, porque o verbo ali é o haver. Eu havia entregado o material. Tá? Na letra H, haviam, ó, verbo imprimir, também é um verbo abundante de particípio, porque ele tem a forma imprimido, que é a forma regular, e tem a forma irregular, que é impresso. Tudo bem? Então, vamos embora. Como é que vai ficar? Haviam imprimido, como é verbo haver, eu vou usar o imprimido. E o livro foi impresso. Tudo bem? Foi? Anotou tudo? Olha para mim. Você aprendeu tudo que é importante sobre particípio. O que você aprendeu nesse vídeo? Você aprendeu que particípio é chamado assim, forma nominal. Por quê? Pode ter valor de verbo, pode ter valor de nome. Ele pode ser verbo. Particípio pode ser verbo. Por exemplo, quando eu digo assim, ó. O homem tinha viajado. Esse particípio aqui é verbo. Agora, se eu digo assim, o homem viajado é experiente. Veja, viajado aqui é o quê? É nome. Olhe para mim, olhe para mim. Caiu essa ficha? Forma nominal do verbo quer dizer que infinitivo, vale para os três. Infinitivo, gerúndio e particípio. Eles podem exercer na frase papel de verbo ou papel de nome. Como é que eu vou saber se é verbo ou se é nome? Olhando para a frase. Na primeira frase, você está vendo aí que o viajado é verbo, porque inclusive ele faz parte de uma locução verbal de tempo composto. Tinha viajado. Já na segunda frase, viajado está se referindo a substantivo. Então, ele está exercendo um valor nominal, um valor de adjetivo. Foi isso que você aprendeu. Valor nominal, porque está exercendo ali um papel de adjetivo. Afinal, ele está se referindo a um substantivo. Aprendeu também que particípio existe o regular, que é a de terminação DO, e o irregular, que pode ser SO, impresso. Pode ser TO, dito. Pode ser até NDO. Você vai ver já já que é o verbo vir, que cai muito em concurso, vindo. O verbo vir, que eu vou guardar para o próximo vídeo, ele é danado. Por quê? Porque ele tem o gerúndio e o particípio idênticos. O particípio dele, do verbo vir, é irregular e tem NDO. Então, neste vídeo, você aprendeu que existe o regular, que é DO, e o irregular, que pode ser TO, SO, NDO. Tudo bem? Aprendeu também que toda vez que o verbo é abundante de particípio, ou seja, abunda em particípio, tem mais de um, você tem um problema, porque você tem que saber quando usar um e quando usar outro. Como é que eu vou saber? Olhando para a frase. Se forem os verbos ter ou haver como verbos auxiliares, você vai usar a forma regular. Se não, você vai usar o irregular. Eu fecho esse vídeo te dando uma observação final.
Sabe o que você acabou de aprender? Ó, presta atenção, que para tudo há exceções. Anote aí. A gente acabou de aprender, então, a regra. A regra foi essa, né? A regra. Qual é a regra? A regra é ter ou haver, eu vou usar a forma regular. Ser, estar, ficar, vou usar a forma irregular, não é? Mas anote aí, para fechar no mesmo lugar onde você anotou a regra, anote as exceções. Atenção, com os verbos ganhar, vou anotar aqui que é para você ter isso bonitinho depois, ó. Ganhar, gastar, pegar e pagar, vale tudo. Ó, escreva assim ao lado, ó, vale tudo. O que significa isso? Para fechar, comece a refletir sobre esses verbos, sobre o uso deles no dia a dia. Os verbos pegar, pagar, gastar, ganhar, a gramática normativa, os grandes gramáticos liberaram geral para esses verbos. Eles dizem que o falante da língua, norma culta mesmo, não é liberdade só coloquial, não. Norma culta. O falante pode usar tanto a forma regular quanto irregular na hora que ele quiser. Então, você pode falar por aí, ó, vamos lá, vamos pegar um do dia a dia, ó, pagar. Você pode dizer, eu tinha pago, eu tinha pagado. Isso acontece porque com o tempo, com o uso da língua, a forma regular do pagar, ela quase não é mais usada. Para pensar, ninguém mais fala, eu tinha pagado. Difícil, né? Tá certo? Tá. Mas também tá certo dizer, tinha pago. Liberou geral. Liberou geral significa que você pode usar, ó, vale tudo, liberou geral. Você pode usar tanto a forma regular quanto irregular, em qualquer hipótese. Então, isso vale para o ganhar. Por exemplo, ó, ele tinha ganhado o jogo, ele tinha ganho, né? Tanto faz. Isso vale também para o pegar. Ele tinha pegado, ele tinha pego, ele tinha pego. E aí eu venho aqui com uma observação. Sabia que tanto faz também? Em regra, deveria ser só pego, porque lá no início a pronúncia era fechada, pego, mas hoje liberou geral. Então, vou repetir. Antes, né, português, norma culta, você só podia dizer pego, ele foi pego. Hoje liberou geral. Você pode usar pego, pego e pegado. Então, você pode dizer, ó, ele tinha pego o material, ele tinha pego o material, ele tinha pegado o material. O material foi pego, o material foi pego, o material foi pegado. Repare que o pegado a gente quase não usa, né? Fica estranho. Então, por isso que a gramática liberou geral. Com essas formas, vale tudo. Tudo bem? Próximo vídeo, a gente está caminhando para... Agora, presta atenção, ó. Formas nominais do verbo. São 3. Matamos uma. Particípio. Próximo vídeo, vamos para mais um.